do meu coração, hoje é dia de tutorial e resolvi fazer, sim, aquele tutorial que vocês pediram do vídeo das perguntas sobre a minha rotina saudável, sobre o treino, sobre a alimentação, aquelas coisas todas. E muita gente comentou sobre a maquiagem, então hoje eu vou reproduzir aquela maquiagem. É claro que assim, gente, maquiagem nunca fica igual, assim. Pelo menos eu gosto de mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o espírito é o mesmo. E também atendendo aos pedidos que me fizeram lá no meu Instagram, @jujulianagóes, que eu fizesse uma maquiagem pro verão e que desse pra ser usada de dia, que fosse uma coisinha mais elaborada, mas que também desse pra usar à noite. Gente, já comecei com a base, porque eu fiz uma resenha que vocês andaram pedindo, mas a gente vai ter todo o passo a passo e tá na hora da gente começar. Bora! Olhem, gente! Pra vocês verem a diferença. Bora começar hoje, gente, pela sobrancelha, já que está capenga. Sempre está capenga, temos que arrumar. Vou usar, gente, a pasta corretora para sobrancelha. Corretivo em pasta para sobrancelha, já começaram a cair as coisas. Da Contém 1 grama. Esse negócio aqui, gente, ele é muito bom, mas ele pode ser muito ruim. Tem que muito saber usar. Então é assim, eu ponho um tiquinho de nada na mão. E com o pincel chanfrado, eu pego, tipo, assim, 20% disso que tá aqui. E começo, gente, traçando a base, como eu já expliquei pra vocês, até sentir que usei o que estava no pincel. Depois da base a gente já faz o traço de cima, tá? Então a gente tem mais ou menos o desenho. Com o que me resta no pincel eu vou preenchendo meu olhinho, porque esse negócio aqui, se passar demais, depois para tirar tem que tirar tudo, porque ele não sai. Então por isso que eu tô usando hoje, gente, é uma dica para quem tem ou não tem sobrancelha como eu. É uma coisa que você pode entrar no mar, pode chover, pode nevar, não sai. Para dar uma leveza a mais, eu vou usar o Pro Longwear Brow Set da MAC, que é um tonzinho mais claro. Então também é a prova d'água, ele encorpa os fios e vai dar uma clareadinha assim no geral, deixando, tá vendo? Mais suave. Com o pincel da Real Techniques e essa base bege para a pálpebra da NYX, é como se fosse um primer, gente, um pré-sombra. Eu já vou neutralizar toda a região da pálpebra, de canto a canto, até pertinho da sobrancelha, que hoje eu quero deixar tudo bem uniforme. Inclusive aqui, a linha dos cílios inferiores. Com o pincel de côncavo da Vult, gente, eu vou misturar o marrom quente com o cinza, porque eu quero chegar no meio termo pra gente construir o côncavo. Então eu misturo os dois. E começo aqui, olha, do canto, não tão do canto, eu vou marcar bem pra vocês verem, e vai mais ou menos até aqui, tá? Então você sempre deixa um dedinho pra dentro, um dedinho pra fora, e marca esse arco aqui, que é um pouco acima da profundidade que a gente tem, é aqui que fica mais marcado, tá? Só que a gente não quer que fique assim, então com movimentos microcirculares a gente vai fazendo um vai e vem pequenininho para não subir nem descer demais com isso, até que fique uniforme, realmente esfumadinho assim, que você não sente traços fortes, você sente só que é um sombreado. Feito, com o que sobrou no pincel, que é uma sujeirinha de nada, a gente já vai dar uma escurecidinha aqui no canto. É como se você aumentasse, tá vendo essa sombra que tem aqui, essa sombra que vem? Como se você já aumentasse essa sombra em intensidade, que isso já é um princípio de contorno do nariz. Então é legal porque dá mais harmonia, tá vendo? É um tiquinho de nada. A marcação ficou aqui, mas depois você vem um pouquinho mais. Ó, é um arremate que faz bastante diferença. E aqui também a gente já puxa um pouquinho mais pra fora, só que reto. Pra não fazer caidinho, a gente já vem mais reto. E já desce, pinta aqui, ó, os cílios inferiores com a sujeirinha que tá no pincel mesmo. Só pra fazer um fundinho. Vou intensificar só aqui, do meio pra fora. E hoje a gente quer aumentar esse olhar, então tudo a gente vai ampliar, inclusive aqui, ó. Eu tô aumentando a linha do meu olhar, puxando ele acabou aqui, não tem problema, a gente continua esfumando. A gente vai aumentar pros cantos externos e internos, ampliando assim o olhar. As árabes usam muito isso, fica muito bonito na maquiagem. Então aqui fora a gente já tem. Aqui eu fiz bem, dá pra ver, ó, o olho acaba aqui,
mas nosso esfumado acaba aqui. Então é uma questão de você treinar. E para quem vai fazer essa maquiagem pro dia, pode fazer esse mesmo processo, é só deixar mais clarinho, que é o que eu vou mostrar pra vocês primeiro. Agora a gente já vai começar a colocar um pouquinho de textura, não são sombras brilhantes, mas elas têm um pouquinho mais de cintilância. Então primeiro eu vou com a Champagne, que ela é um champanhe frio, um champanhe bege bem bonito. Aqui, ó, pertinho do canto interno e preenche com batidinhas toda a pálpebra móvel. Então aqui, gente, não é pra dar cor, é pra ter textura mesmo. Pra ficar um olho bonito, a gente não vai usar tanto brilho, porque eu sei que muita gente ainda tem receio de usar brilho de dia, então vai bem sutil. Agora eu viro o pincel ao contrário e vou aplicar esse outro tom, que ele é um berinjela. Ele é um tom de roxo, só que também é frio, então vai ornar bem com tudo. E ele vai aqui, ó, encontrando, sem chegar no meio, ele vai mais nesse canto. Eu sempre falo, imagina que o olho são 3 partes. A de dentro deixou, a do meio pôs o champanhe e nessa última parte, que é a terceira, a gente começa a escurecer. Isso é uma técnica bem universal, gente, de esfumado, não tem muito erro. Agora, gente, eu vou fazer o arremate do canto interno para vocês verem um exemplo de como seria isso pro dia a dia, porque me pediram uma maquiagem mais elaborada pro dia, que tivesse cor e que tivesse a ver com o verão. Então vamos lá, de branquinho e pincel de detalhe da Real Techniques, eu preencho todo o canto. E eu venho mais com ele. Então eu saio um pouquinho da linha do meu olho e trago mais pra dentro ainda. Com esse mesmo pincel a gente vai usar o verde água, que é a chave total aqui dessa maquiagem. E você pode usar essa sombra úmida, se você quiser intensificar o tom da sombra. Úmida com um pincelzinho assim, um pouquinho de água, faz uma melequinha com a sombra e passa, que dura bastante, fica bem bonito. Mas como essa sombra ela é muito pigmentada, tá vendo só? Um tiquinho de nada, olha só como pigmenta. Então aqui, gente, é diferente. Ele não vai cobrir todo o branco, ele vai ficar mais concentrado em cantinho, bem perto do olho. O branco ele invade mais pra fora. É como se o miolo fosse o verde e o branco fosse assim um reflexo dele. O que a gente faz agora, gente? Vou aplicar o lápis bege. Hoje esse não é um lápis bege muito claro, ele é da NYX. Ele é um tom assim mais pele mesmo. Porque eu não quero que fique branco, sabe, a linha d'água, eu quero só que fique uniforme, tirar aquele vermelhinho. Pro dia seria muitos cílios aqui, mas eu quero um pouquinho mais de intensidade de contorno, então eu vou colocar uma pitada mesmo de preto aqui na base dos cílios, com esse pincel chanfrado, porque eu não quero que isso daqui fique muito escuro. E inclusive na base inferior. Nessa terceira parte do olho que eu falo pra vocês, que divide em 3 no cantinho externo. Ha! Curvex é muito importante. Então vamos curvar esses cílios. E agora a gente vai fazer aquela mágica de máscara de cílios à prova d'água, qualquer que seja, na base, porque isso ajuda a selar a sua máscara que não é à prova d'água. Porque é assim, gente, às vezes a máscara à prova d'água ela não é a sua preferida. E é uma outra que não é. Entendeu? Que derrete. Como a Love Alpha, que eu adoro, que é aquela máscara que tem fibrinhas. Então tô usando a primeira parte dela, que é apenas o gelzinho por cima da máscara à prova d'água. E agora as fibras que vão grudar. E aos poucos a gente vai criando uma extensão dos próprios cílios com essas fibras. Caso vocês conheçam outra máscara que faz isso, me conta. Então eu vou construindo camadas até ficar feliz com essas camadas e a gente finaliza. E vou passar também nos cílios inferiores, mas aqui embaixo, gente, né, por favor, é quase nada, já que a gente já causou em cima. E agora, gente, eu volto com o pincel Real Techniques, que na verdade, esse pincel ele é de côncavo, mas eu gosto dele para passar o corretivo, então é o que eu falo para vocês, brinquem com as possibilidades. O corretivo é da Michelle Phan, The Great Cover Up. Então vou passar para limpar as sombrinhas e já acertar o esfumadinho aqui no canto. E o outro lado tava só com base, a gente também vai lá e deixa igual de preferência, muito importante. Esse corretivo é luminosinho, mas dá pra gente colocar o pó se for necessário. Então já vou passar o pó
que é o pó da Milani, que eu adoro esse pó. Meu Deus, gente. Nossa, como uso ele. Se pudesse, usava só ele. Uma das meninas me escreveu que tá com dificuldade de deixar o pó uniforme, assim, mais suave. Então, o que eu falei, gente, eu não faço assim. Eu só encosto 2 vezes, 1, 2. E aí eu jogo, assim, o excesso e passo na zona T. Só. Não preciso de muito mais que isso. Então, eu acabo não usando tanto, pra quem queria essa dica. Vou limpar o pincelzinho do verde e passar um pouquinho de branco aqui. Eu faço isso mais pra noite, viu, gente? Quem vai usar essa maquiagem de dia, pode parar no marronzinho bem suave, não precisa pôr preto, nem esse branco. A não ser que você queira sair assim, abalante. Agora, gente, pra grudar bem o blush e durar o dia inteiro, eu vou colocar um pouquinho desse bastão. Esse bastão é da Kiko. E isso é ótimo, gente, um blush em creme, um negocinho assim. Eu deixo todos os produtinhos lá no blog, então não é nem por nada, nem pra dar cor, porque agora a gente vai passar um da Natura que chegou aqui esses dias, lindo, lindo, lindo. E ele é da Natura Una, o Blush Multi Efeito, na cor rosa. Apesar de achar totalmente que isso daqui é muito mais pêssego do que rosa, a cor é rosa, foram eles que deram, né, não foi eu que escolhi, mas eu acho ele bem mais alaranjado do que rosa. E a gente traz ele aqui, ó, na maçã e desce um pouquinho. Vou aplicar, não vou fazer contornos, vou aplicar esse negócio aqui que eu amo, que é da Smashbox. Aqui, da continuação do blush aqui em cima. Ele é um bronzer meio iluminador, então vou fazer só aqui um canto pra criar uma graça, só pra dar uma aquecidinha no tom da pele mesmo. E vamos passar o nosso batom. Hoje o nosso batom é líquido, gente. Ele é do Marcelo Beauty. E faz tempo que eu não uso, porque ele é rosa. E vocês sabem que eu tenho sérios não são mais sérios, mas pequenos probleminhas com rosa. Mas confesso que eu tô gostando, tá? Eu não sei porque eles fizeram um batom com tanto cheiro de chiclete que eu quero comer, mas se eu comer eu acho que vai me dar um treco. Pode comer batom, viu, gente? Não pode, não. Mas que dá vontade com esse cheiro. Cheiro de babalu. Tá vendo? Me empenhei, estou usando batom rosa, gente. Mas sério mesmo, os clarinhos assim eu gosto bastante. E o que que acontece? A gente colocou um pouquinho de pêssego na bochecha, de rosa nos lábios e de verde água nos olhos. Então você pode ver que tudo aqui fala a mesma língua, a língua do pastel, do tom pastel. Então isso é muito legal brincar também na maquiagem. Tá vendo, gente? Aí é só você brincar com a sua criatividade, combina a sombra com a sua personalidade ou com a roupa que você vai usar. Muda, troca os tons da maneira como mais vai combinar com você. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada muito por estar aqui. Deixem sugestões, tô adorando vocês participando, viu, gente? Afinal de contas, o canal tá aqui não pra mim, mas pra vocês. Beijo grande, te vejo no próximo vídeo.